Que a paz do Senhor Jesus esteja no teu coração. Eu estou aqui para gravar com você e guardar o terceiro vídeo sobre o tema inteligência sentimental e emocional. Inteligência sentimental e emocional é o terceiro vídeo e eu quero colocar como pré-tema diálogos inteligentes. Por que diálogos inteligentes? Porque nós nascemos em família, viemos de um homem e de uma mulher, nós fomos feitos para ter uma relação com Deus, com a família e com a sociedade e ainda ter os atos de coleguismo. Qual é os atos de coleguismo? Aquelas pessoas que você convive com ele por momentos, tipo de setor de trabalho, aquele ônibus ou aquela situação de transporte que você encontra com aquela pessoa só ali todo dia, ali é uma situação de coleguismo. Quando eu uso para você para falar da inteligência emocional no tema diálogo inteligente, eu queria ler João 16:8, que fala, Jesus disse assim: mas quando ele vier, falando da descida do Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando se fala do Espírito convencendo as pessoas, começa a ficar interessante, porque o pecado é tudo aquilo que separa de Deus, o homem nasce sem conhecer Deus, ainda que ele nasça numa família cristã, ele tem que aprender sobre o Senhor, um dia crer, ser batizado para ser salvo. Estamos falando da regra do arrependimento. Quando fala de justiça, Cristo morreu e ressuscitou. Na morte ele nos substituiu, nos resgatou. Na ressurreição ele levantou com resgate garantido das nossas vidas pertencente a ele. Então ele nos justificou. Em Cristo nós nos tornamos livres daquele ser caído que começou lá no jardim, como você conhece. E quando fala do juízo, está dando a garantia que os nossos adversários, exemplo, diabo e seus anjos, já são julgados. Nós não vamos ser derrotados se permanecermos com o Senhor. A única coisa que nós temos que fazer, a partir da hora que o Espírito Santo vem convencer do pecado, da justiça e do juízo, é viver a liberdade no Senhor. Nós precisamos ser de Cristo, nos render a Cristo, viver com Cristo, para Cristo, através de Jesus Cristo. E também nós sabemos que levando uma vida dentro dos preceitos do Senhor, nós não corremos risco de perder aquilo que é grandioso para nós, que é a vida eterna. Assim também, falando da inteligência sentimental e emocional, eu lendo coisas, falando de diálogo inteligente, eu vi um escritor que ele escreveu a seguinte ideia sobre mandamento de inteligência emocional, mas eu quero colocar sentimental e emocional. Ele diz assim: não permitirás que ninguém te manipule, não faça nada que não seja de livre vontade. Um dos problemas que nós sabemos, principalmente neste mundo de vida sentimental e no mundo, por exemplo, de uma pessoa viciada, de um dependente químico, de uma pessoa que vem de vida sentimental destruída, culposa, ou negligente, ou impura, ou profana, é que essas pessoas, para conquistar alguém, chega um ponto da sua vida para querer ter alguém, ou um dependente químico, por exemplo, para querer ter suas vontades satisfeitas, eles recorrem a esta ideia da manipulação. E você olha, por exemplo, que a missão do Espírito Santo, quando nós lemos em João 16:8, era nos convencer. E o que é convencer? Apresentar as razões do porquê nós temos que optar por mudança. O Espírito Santo, ele vem persuadir, ele vem nos mostrar, nos fazer reconhecer o porquê nós precisamos do Senhor e o que o Espírito Santo usa para fazer isso, esse tratamento no os vazios da nossa alma, as frustrações, as tristezas, as sensações de desamparo. E ainda que as pessoas estejam bem em todos
vamos dizer, na maior parte dos seus aspectos, tem pessoa, por exemplo, que tinha uma necessidade de conhecer Deus. E nesse conhecer ele começou a procurar, passou aqui, passou lá, que era o espírito dele precisando, até ele chegar ao cristianismo. Então, quando fala de convencer, está falando de levar as razões, levar o entendimento, ministrar as pessoas, educar, persuadir, está falando de um relacionamento. E agora, quando eu olho para esse texto, na missão do Espírito Santo, o Espírito Santo ele começa nos mostrando fatores existencial. O que é existencial? Início e fim de todas as coisas. Quem é o Criador, o provedor, sustentador? Como foi feito as criaturas, digo, porque tem nós imagem e semelhança do Senhor, mas tem os anjos, aí tem anjos que caiu, tudo aquilo que vem do céu. Então o Espírito Santo ele quer mostrar fatores que levam a pessoa a crer. Uma vida de relacionamento, de diálogo inteligente, na vida comum é semelhante. Vamos colocar assim, porque há dois tipos de pessoas na Terra. Tem pessoas manipuladoras e tem pessoas que são manipuladas. Quem são as pessoas manipuladoras? As pessoas manipuladoras são pessoas que elas precisam estar escondendo seus crimes, suas frustrações. As pessoas manipuladoras são pessoas que na verdade têm medo que muitas das suas invirtudes sejam descobertas. Na verdade ela tem uma vergonha inconsciente, ou não orgulho, ou nem arrependimento tem, mas ela quer simplesmente ocultar os seus passados, ocultar os seus feitos. Eu lembro nisso quando eu vejo muitas meninas que tiveram vários relacionamentos, ou meninos com vários relacionamentos, aonde a pessoa foi, vamos dizer, não foi bem, não foi legal, não foi dama, não foi cidadão, usou, abusou, ou curtiu, se extravagou e não estava nem aí, que quando ela começa a conviver com uma determinada pessoa, tipo, agora preciso pegar família, ou por amar, ou em outro termo, como eles usam, por gostar, ou por querer definir a vida. Então eu estava em ambiente que as pessoas, sabendo que eu conhecia ela, elas evitavam deixar com a pessoa que ela estava se relacionando só comigo, com medo que eu abrisse a boca como se eu tivesse direito de falar alguma coisa sobre ela. Então as pessoas manipuladoras, na verdade, elas estão sempre escondendo alguma coisa. O dependente químico, quando ele está manipulando alguém para alguma coisa, nós sabemos que o fim dele é querer buscar a sua velha destruição, a sua velha apetite desenfreada, que é a droga. E os manipulados, os que se deixam manipular, na verdade são pessoas simples, sem senso, sem inteligência, que não motiva muito a sua mente no racional, né? Não tem muito mais entendimento da sua autoestima, autorreconhecimento de si, autovalorização, e essas pessoas acreditam que, sendo manipuladas, elas estão defendendo uma causa ou elas estão sendo alguém. Por exemplo, uma pessoa que as pessoas procuram ela por presentes, como eu já disse, só na época de ganhar isso e aquilo, ela se sente útil, ela vendo ela dar, a pessoa está vendo nela uma fonte de ganho, mas ela está se sentindo amada e realizadora ou poderosa, como se pudesse se suprir as necessidades de outros. Então, quando nós olhamos para a situação da manipulação e olhando para os manipulados, e olhando para o espírito que vem convencendo, dialogando, não vem impondo nada, o que nós entendemos? Que a maior parte das pessoas tem que aprender a agir em vez de reagir. Por quê? Porque uma pessoa, quando ela descobre que a manipulação dá errada, não satisfez o manipulado e não satisfez quem manipula, e dá outros problemas que quebra aquele cristal, vamos colocar assim, que aparece
os resultados negativos da manipulação e de ser um manipulador, então as pessoas entram em crise, as pessoas entram em histerismo, as pessoas começam a entrar em conflito e começam a ter reações que geram choques, conflitos e, na verdade, desgastes, às vezes separação que vai acumular mais uma frustração. Então, qual que é o ideal para cada ser humano? O ideal para cada ser humano é não ser manipulados, mas ter uma vida de convívio. Por isso, temos que evitar desgastes desde cedo na nossa vida. Assim, se nós pegarmos e aprender a agir, em vez de levando uma vida passivo, sendo manipulado, ou ativo negativo, sendo manipulador, porque se nós evitarmos ser manipulador ou pessoas manipuladas, nós vamos evitar impulsos de verbalizações na hora das nossas crises que traz ira, que destrói sonho, porque uma pessoa revoltada, irada, quando está revoltada com manipulações, destrói sonhos, projetos, primeiro de si mesmo. Quantas pessoas, quando descobrem que está sendo enganada, que está sendo, vamos dizer, usada, ela se sente, na linguagem popular, um lixo, se sente desumanizada. E alguns até procuram uma causa na manipulação. Por exemplo, a pessoa muito frustrada, decepcionada, o que ela pega? Ela pega e arruma um presidiário para namorar, uma presidiária para namorar. Nós sabemos que aquelas pessoas que estão lá dentro, estão lá já tentando manipular e mentir, porque estão negando seus crimes, não assumem tudo, falam que é forjado. O que vai esperar de recíproco de uma pessoa nessa maneira? De uma pessoa que age nesse preceito? Então, quais serão as reações de uma pessoa que vive assim? Mas o manipulado, por que vai lá? Porque lá a pessoa está presa numa redoma que não tem saída, e quando ela vai lá, pelo menos ali está se satisfazendo seus desejos, seus libidos, seus projetos. A pessoa não tem para onde ir, ela vai estar ali a todo tempo, e o que todo mundo quer é alguém numa redoma para si. E eu coloco ainda as pessoas, vamos dizer aqui, percebendo que há um impulso. O que nós temos que fazer? Estamos sendo impulsionados, manipulados. Nós temos que começar a agir diferente, dizer não à manipulação, dizer não a ser manipulados. Ao mesmo tempo, quando você vê que você está se envolvendo em circunstância, tem que procurar saber do racional. Tem pessoas que nem lembram tudo que ela fez durante o próprio dia. Nós temos uma tendência tão frágil de mente que às vezes nós gastamos, vamos pagando conta. Nossa, eu gastei tanto, mas está faltando dinheiro. Até lembrar aonde passou e onde gastou, se foi num salgado, num lanche que comeu a mais no meio do percurso, nós temos dificuldade a dar explicações até dos nossos próprios feitos. Agora imagine nós procurarmos apenas fazer as vontades dos outros. Mas amar não é satisfazer o outro, amar o outro, mas você tem que amar o próximo como a si mesmo. Você tem que ter para dar. Esse é o problema. Porque imagine você fazendo só o que os outros mandam e não tendo qualificações em si para convívio e para viver. Então tem que haver convencimento. A maior parte das pessoas que estão decepcionadas sentimental com alguém que ela foi manipulada em cima de uma carência, de uma necessidade. Até trocaram ideias que parecia, porque o manipulador ele vai fazer uma conversa paralela que vai fazer com que o ser manipulado acredite que aquilo é uma verdade. E eu termino só dizendo, nós temos que agir, ter domínio próprio do Espírito, Gálatas 5:22, nós temos que ter autocontrole, não manipular, e nós não podemos aceitar ser manipulados. Como fazer tudo isso? Nós temos que
interromper esse ciclo repetitivo de que sempre caímos na mesma situação e depois queremos ter as reações que queremos, nervosismo, ira, não olho mais na cara. Você pode olhar que tem ditados na boca de homens que fala que mulheres são todas iguais, e mulheres usam o mesmo termo, homens são todos iguais. Então, conclusão, todos, a palavra todos está incluindo a nós mesmos. Por isso nós temos que procurar fazer a diferença, ter inteligência emocional, fazer diálogos inteligentes. O Espírito Santo, o Senhor só entra na nossa vida por convencimento, e nós não podemos deixar ser manipulado, fazer as coisas de uma maneira, vamos dizer assim, que seja de livre vontade, mas essa livre vontade não extrapolando as regras e a ética espiritual, moral da família, direito dos outros. Por quê? Porque se nós tivermos essas repartições dominadas e equilibradas, nós também teremos discernimento para entender quando alguém está querendo invadir o nosso território. Qual é a prova? Você já viu aquela pessoa que estava andando em cima, cantando, flertando? Ela não cedeu e algo não deixava por causa da barreira, das suas regras. E quando foi ver, a pessoa já estava aprontando por lá porque ela não era aquilo. Então entenda que regrar, não ser manipulador, não ser manipulado, ter diálogo inteligente, viver uma relação de convencimento, levar razões, fatores, ser persuadido, persuadir mostrando direitos legais, legítimos, coisas benéficas, vai fazer com que eu e você sejamos homens e as mulheres sejam mulheres saradas e curadas pelo Senhor.